Boa noite a todos, todo mundo bem? Todo mundo feliz, né? De uma coisa eu tenho certeza. Hoje, de uma coisa eu tenho certeza. Você quer saber do quê? Quer saber do quê? Quer saber? Vocês querem saber? Calma, irmã. Vocês não são de açúcar. Porque a chuva não parou vocês em casa. Porque muitos de açúcar, quando colocaram o dedo assim fora, que viram que molhou a ponta do dedo, disseram, eu vou derreter, vou ficar aqui. E ficar em casa. Brincadeiras à parte, tem muita gente trabalhando, né? E você é mais que vencedor. Olha para o teu irmão que está do seu lado, você é mais que vencedor. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8. Eu trago para vocês uma mensagem com o título Quando ele apontou para a outra margem. Amém? Quando ele apontou para a outra margem. Que mistério. Quanta coisa escondida nesse texto que a gente vai ver hoje. Amém? Lucas capítulo de número 8, versículo 22. Diz assim, a tempestade é neutralizada por Jesus. E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos, passamos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e bateu sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando, Mestre, Mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência das águas. Contudo, então, se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou, aonde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas fortes ele lhes obedece? Queridos, antes de eu começar a ministrar nessa noite, eu lembro que estamos num dia muito crítico para alguns lugares da Flórida, né? E tem um furacão de uma densidade muito forte que está chegando para essas horas lá para causar pânico. Mas nós cremos que Deus pode fazer diferença. Você crê comigo? Então vamos orar nessa noite, já que aqui estamos falando de repreender fúria de vento, tempestade, né? Vamos com o seu coração voltado agora comigo, vamos orar. Senhor, nós levantamos as nossas mãos e declaramos na autoridade do nome de Jesus, junto com os nossos irmãos que estão conosco no YouTube, nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, daquelas vidas e por onde este furacão, Senhor Deus, irá passar, que o Senhor abrande toda a força dos ventos, toda a força da tempestade, que o Senhor proteja as famílias, as casas, os lares, proteja aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão apavoradas neste momento, sem saber o que há de acontecer com aquela nação. Pai, nós declaramos pela fé, porque o Senhor assim nos deu, o Senhor, a autoridade sobre os ventos, a autoridade sobre os mares. Senhor Deus, a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. E neste momento nós ordenamos que todo vento, que toda a fúria da tempestade, que toda a fúria, Senhor Deus, deste furacão, agora cesse. Em nome de Jesus, que ele mude o curso e a sua direção agora. Que ele mude agora, Senhor Deus, e por onde ele passar, que o Senhor abrande, Senhor Deus, a sua força, que o Senhor esmague toda a força deste vento, e que em nome de Jesus, haja testemunhos de vitória, haja testemunhos de mudança, haja testemunhos de transformação. Nós oramos e declaramos em nome de Jesus, agora. Você crê comigo? Diga,
Amém? Amém. Bênção. Que bom. É muito interessante ver esse texto e descobrir que houve uma grande tempestade num lago. Se você for nesse lugar, você vai ver que não era muito normal ter tempestade. Se nós estivéssemos falando do mar, se estivéssemos falando de lugares onde a gente tem realmente o índice de tempestades e ventos, aí você vai achar assim normal. Mas aqui, queridos, a Bíblia fala que Jesus, embora esse lago é muito grande, esse lago é um lago muito extenso, mas mesmo assim, na realidade o que aconteceu ali foi uma resistência. E o que eu entendo? Eu entendo algumas coisas que aconteceram nesse dia que servem de alertas para mim e para você. Primeira delas, queridos, Jesus apontou para uma direção. A Bíblia fala que Jesus entrou no barco e deu uma direção aos seus discípulos. E eu entendo que quando Jesus entra no barco e dá a direção, ele aponta para outra margem do lago e o mundo espiritual vê isso. O mundo espiritual observa isso. Só que entenda uma coisa, Jesus não se preocupou com nada disso. Ele deu a direção e ele disse, vamos para outra margem do lago. E o que Jesus foi fazer? Jesus foi dormir. Isso que eu acho interessante, né? Jesus foi dormir, dormiu tão bem, e dormiu tão bem, que os discípulos estavam morrendo, estavam apavorados, e ele estava dormindo, tranquilo. Por quê? Porque você precisa entender uma coisa, quando você aponta uma direção, você precisa confiar no Deus que te leva ao lugar que você determinou. O problema é que nós apontamos a direção e ficamos preocupados. Por quê? Apontamos a direção e aí qualquer coisa que aconteça, a gente já pensa assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou chegar? Será que o carro vai chegar? Será que o ônibus vai levar? Será que o avião vai? Será que vai? Será que vai? E a gente fica muito apreensivo. Entenda uma coisa, eu quero que você aprenda comigo uma coisa. Se a direção que você apontou é certa, os ventos contrários podem até levantar-se, mas você recebe de Cristo autoridade para repreendê-los. Então, Jesus ele apontou para Gadara, apontou para o outro lado da margem, e o mundo espiritual sabia de uma coisa, daquele lado de lá, tinha um jovem que não podia encontrar Jesus. Ou melhor, Jesus não podia encontrar aquele jovem. E aí, queridos, o que acontece? Todo aquele vento, toda aquela tempestade se levanta. Eu começo a observar algumas coisas que Jesus fez aqui. A primeira delas é apontar uma direção. Então entenda, você tem que ter direção. Você tem que ter direção. Sabe, qual é e eu quero deixar claro para você, com direção ou sem direção você é alvo. Vou repetir, com direção ou sem direção você é alvo, mas deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro ser alvo com direção do que apanhar de qualquer lado sem saber de onde que estou apanhando. Porque tem muita gente hoje no evangelho que apanha sem saber de onde está apanhando. Leva surra sem saber de onde veio. Os problemas, as tempestades, os ventos, as circunstâncias acontecem e as pessoas nem sabem discernir se é uma prova, se é um vento, se é Deus na permissão, se é um maligno se levantando. As coisas acontecem e hoje no mundo cristão a gente vê muita gente perdida. A gente vê muitas pessoas hoje servindo a Cristo, mas não sabe discernir as coisas, não sabe quais guerras que estão enfrentando, não sabe os problemas que estão passando, não sabe o derivado daqueles problemas, não sabem se oram, se jejuam, se consagram, sobe um monte, desce um monte, não sabem o que fazem. Jesus sabia o que estava fazendo, e ele deu uma direção, e ele apontou para o outro lado da margem, mas ele não falou mais nada, e esse é o problema. O problema, sabe qual é, querido? Que o cristão fala demais. O crente fala demais. Me desculpa a verdade, mas é. Olha o que Jesus faz. Jesus ele entra no barco. A Bíblia fala que ele entra no barco e pede aos seus discípulos só uma coisa: passamos para a outra margem do lago. E foi dormir. Esse é o teu problema, irmão. Você aponta uma direção, mas sai falando para todo mundo o que você vai fazer. Gente, quando você não aponta, você vai para a rede social mostrar o que você está fazendo. Você já viu? Quem mais aparece mostrando o que faz nas redes sociais é o crente. Por isso que o diabo apela. Por isso que as coisas dão errado. Por quê? Porque muitas vezes a gente aponta uma direção, só aponte a direção, fique quieto, não fale nada. Vá no silêncio, vá no secreto, fale com Deus. Não, a gente conta tudo. Não, semana que vem eu vou para tal lugar, semana que vem eu vou fazer tal coisa, semana que vem não sei o quê. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Os teus pastores devem cuidar da tua vida e saber, sim, para te guardar, o que você está fazendo? A tua família, sim,
os da tua casa sim. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Por muito as pessoas falar, contar a estratégia, apontar e dizer o que vai fazer, acabam tendo guerra que não permite nem que elas cheguem no lugar. E muitas das guerras que impediu você de fazer algo que para você era importante, é porque você não soube como lidar com a situação quando você determinou no seu coração o que você ia fazer. Então nós precisamos entender que isso é muito importante. Jesus apontou e disse, passamos para o outro lado do barco, e não falou, vem cá, eu vou contar para vocês o que a gente vai fazer lá. Se fosse um Jesus igual uns crentes que eu conheço, ele já ia chamar os discípulos e falar, sabe o que a gente vai fazer lá? A gente vai lá porque lá tem o Gadareno é um menino que vive no sepulcro, amarrado, e quando ele consegue se soltar, ele vai para o sepulcro, ele vive lá, ele quebra tudo, ninguém para com ele, e os discípulos começaram a pensar assim, meu Deus, então o cara é um endemoniado, né? Porque esse tipo de endemoniado nós nunca vimos. Aí já bate nos discípulos o quê? Como é que é o nome? Uma expectativa. Gente, tem gente que gera expectativa no mundo espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Deixa o mundo espiritual ficar perdido com as tuas atitudes. Deixe ele não saber o que você está fazendo. Deixe ele perdido, sem saber nem o que você está orando, quando você está orando em silêncio, só em pensamento em Deus. Querido, é isso que nós temos que entender. Jesus ele só disse, passamos para o outro lado da margem, foi dormir. Você está entendendo? Foi dormir. E aí, queridos, a gente sabe que deu uma grande tempestade. Por quê? Porque com certeza, sempre que o mundo espiritual entender que o teu caminho traçado é um caminho de vitória, ele vai tentar colocar alguma coisa no teu caminho. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não é mais que vencedor? Você não pode todas as coisas naquele que te fortalece? Alguma tempestade pode te parar? Algum vento contrário pode te parar? Alguma chuva forte pode parar? Parou alguns irmãos, não vieram? Alguma coisa pode se agir do Deus. Diga comigo, quem impedirá? É isso. Só que eu vou te dizer uma coisa. Você pode sim evitar muitos ventos contrários na tua vida somente usando de maturidade. A maturidade nos impede de desgostos. A maturidade nos impede, nos livra de situações adversas. Então Jesus teve muita maturidade. Ele apontou e não disse nada o que ia fazer para lá. Foi dormir. E Jesus está lá tranquilo, na situação, cansado talvez. Jesus vinha de uma maratona muito desgastante para um homem carnal como eu e você, que era Jesus. Ele vinha de uma maratona muito intensa. E Jesus deita. E houve-se então uma grande tempestade muito forte sobre aquele lago, que o barco estava sendo inundado com o risco que eles estavam, correram falar com Jesus. Então a Bíblia fala no 24, os discípulos correram para acordá-lo, exclamando, mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele levantou, o que ele fez primeiro? Repreendeu a tempestade e a violência das águas, então tudo voltou a ter paz. Escute uma coisa, não quer dizer que talvez as tempestades e os problemas alcancem você, que Jesus não está no seu barco. Muitas vezes a gente acha assim, onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Ele está aí, só que você não percebeu. Só que tem um detalhe, queridos, aqui Jesus nos ensina algo muito interessante. Jesus nos ensina que ele deu poder aos discípulos, assim como deu poder a nós. E ele ficou até meio que sentido com aqueles homens. Então, no 25, Jesus fala, Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou, onde está a vossa fé? Onde está? Sabe, queridos, é isso que eu quero que você entenda. Sabe qual é a nossa dificuldade em relação às circunstâncias da vida? É a fé. A nossa dificuldade, queridos, é a fé. Por que é a fé? Porque a fé, queridos, ela é algo muito interessante. A fé é o firme fundamento de coisas que a gente espera, coisas que a gente sonha em alcançar, porém que não temos, não alcançamos. É um fundamento muito importante. A fé é como você colocar o primeiro pé no degrau de uma escada em escuro e entender que tem o próximo degrau e continuar pisando. E daqui a pouco você está no topo da escada.
A fé é muito interessante. Jesus falou que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda. Por que a fé do tamanho de um grão de mostarda? Alguém pode me dizer? Alguém pode me dizer? Você acha que é isso? E se eu disser para você, quem conhece aqui um pé de mostarda? Você já viu como se torna um pé de mostarda? Ele pode ter um pequeno grão, mas ele se torna em algo grande. Essa é a fé. A fé que Jesus está falando é a fé que você pode iniciar ela como um pequeno grãozinho de mostarda, que é um dos menores que existe, mas que se tornará uma árvore. O problema é que tem muito crente que morre com a fé do tamanho do grão de mostarda. Esse é o problema. O problema não é ter fé do tamanho de um grão de mostarda. O problema não é ter fé do tamanho do grão da mostarda. O problema é morrer com a fé do tamanho do grão da mostarda. Você está entendendo, crente? Esse é o problema. Porque a fé, queridos, ela é algo que você acumula dentro de você conforme você anda. A palavra do Senhor fala lá no livro de Tiago, no capítulo 1, não precisa abrir. Ser de motivo de júbilo quando entrarem por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Quando o Tiago está falando que a prova da nossa fé produz perseverança, é que no momento de dificuldade, nós somos levados a momentos de dificuldade para que a nossa fé aumente. Eu quero que você entenda uma coisa, gente, o problema não é ter fé do tamanho de um grão de mostarda, é morrer com esse pequeno grão de mostarda. E esse é o problema hoje. E eu quero dizer para você o seguinte, você sabe por que Jesus ficou irritado com seus discípulos aqui? Eu acredito por duas coisas. A primeira, porque eles acordaram ele. Eu acredito que a primeira é porque acordaram ele. E, gente, dormir no vento. Eu gosto de dormir no vento, eu gosto de dormir na chuva, eu gosto de dormir nas ondas. É gostoso, né? É gostoso, não é bom? Quando você pede para alguém cuidar do timão lá para ti, você vai tirar uma soneca, não é bom? Aquele balanço é gostoso. Gente, está aqui nosso mestre, chegou de viagem. Então, assim, gente, é gostoso demais. Então, a primeira coisa que eu entendo que Jesus ficou chateado é porque acordaram ele. E a segunda é porque Jesus pensou com ele assim, esse povo anda comigo há tanto tempo e estão com medo de vento. Gente, eu não vejo diferença para a igreja de hoje. Eu não vejo diferença para a igreja de hoje. Por quê, apóstolo? Porque você anda com Cristo há quantos anos e qual é o tamanho da tua fé? Você anda com Cristo há quanto tempo? E qual é o tamanho da tua fé? Aí você diz assim, a minha fé. Mas sabe por que a nossa fé não aumenta? Porque nós não permitimos o desafio. Então entenda uma coisa, Jesus aponta para Gadara e vai dormir. Quando ele vai dormir, o mundo espiritual me entende. Nós não pode chegar lá, então vamos soprar. E aí, Satanás soprando. E aí começa o quê? Começa os discípulos a ficar amedrontados. Por quê? Porque a fé deles era pequena. Mas eram discípulos que viram Cristo fazer coisas grandes. Olha para trás, aqui nos evangelhos, olha para trás o que Jesus fez. Olha para trás o que Jesus havia feito. E olha para trás e vê, conforme os discípulos andavam com Cristo, as maravilhas que eles faziam, que eles viam Cristo fazer, e a autoridade que Cristo havia dado sobre eles. Então Jesus agora vê uns discípulos apavorados com medo de morrer. Que é uma das coisas que você não deve temer, a morte. Primeira coisa, você não deve temer a morte. Cutuca teu irmão e diga para ele, não tema a morte. Cadê minha água? Obrigado, não tema a morte. Por quê? Porque se você não cumpriu ainda o que tem que cumprir, nem que seja todo extemporado, mas você vai cumprir. Nem que seja toda uma vez meu irmão caiu de moto, se lascou-se todo, se quebrou-se todo, ficou todo enfaixado, só deixou a cabeça de fora para ele comer. Aí alguém falou, mas não morreu, né? Não morreu porque tem obra, e nem que seja todo quebrado, mas vai cumprir. Então tem que cumprir. Os discípulos estavam com medo da morte, aí Jesus olhou para eles e falou, mas não pode. Eu fico pensando com Jesus pensando assim com ele assim naquele momento. Me acordaram para mim repreender o vento. Cadê a fé desses guri? Aí Jesus disse para ele, Jesus tentando dirigir-se ao seu discípulo, 25, e indagou, aonde está a vossa fé? Onde está? Entenda uma coisa, meu irmão.
Mesmo que você, por mais que você aponte uma direção e o mundo espiritual se levante, use da fé. Ah, não, o mundo espiritual se levantou, agora eu não vou, porque estou com medo, e agora, e não sei o que, e recua. Você vai recuar. A minha pergunta para você é, você vai recuar? Você vai recuar? Hã? Fala para mim, você vai recuar? Quem vai recuar? Vai recuar? Vai recuar? Vai recuar? Então entenda uma coisa, usa do vento para agir em fé. Usa do problema para agir em fé. Usa da tempestade para agir em fé. Porque é isso que vai aumentar a tua fé. Você sabe qual é o segredo da fé? O segredo da fé é quando você passa por uma tempestade muito grande e você vê Deus operando através da sua oração. E aí depois, qualquer tempestade que chega, você já sabe o começo, meio e o fim. Você já sabe que Deus já está no comando. Você já sabe que você vai levantar a tua voz em oração e o mundo espiritual vai ter que retroceder. Você já sabe. Por quê? Porque você já passou por aquilo. Sabe o que é? Por que a fé do tamanho de um grão de mostarda é legal? Porque ela tem que crescer. Ela não pode ficar daquele. Eu falei isso essa noite. Você não pode ficar só com o grãozinho de mostarda. E se o próprio Cristo falou que se tu tiveres a menor da fé, a menor que é, a menor sendo um grão de mostarda, mesmo assim, tu vai dizer a um monte, transporta de um lado para o outro. E aí? Mas isso não é literalmente, isso não sei. Como que não, irmão? Tudo é possível, é o que crê. Eu nunca me esqueço do testemunho de um casalzinho que foi pastorear uma igreja numa cidade onde tinha uma igreja, que era uma igreja romana, e tinha uma igreja cristã que eles foram pastorear. Ele, a mulher e os filhos. E ele começou a pregar para todo mundo da cidade. E o padre ficou irritado. O padre ficou irritado, chamou o pessoal e foi lá batendo na porta do pastor. Pastor, a gente está nessa cidade há muitos anos. O senhor chegou agora, o que é isso? Já quer sentar na janela, pastor? O senhor já está visitando as minhas ovelhas? O senhor já está visitando as minhas beatinhas? Eu descobri que o senhor está tomando café na casa das irmãzinhas. Pastor, para com isso. E o pastor falou, mas eu vim aqui para pregar o evangelho? O senhor me concedeu pastorear essa igreja? Pois é, pastor, mas a gente já está com a igreja aqui há muitos anos, o padre falou. Aí o pastor disse, o que eu faço? Se eu fosse o senhor embora. Mas vem cá, pastor, o senhor tem fé? E aí ele disse, claro que eu tenho fé. O senhor tem fé mesmo, pastor? E aí o pastor falou, sim, eu tenho fé. Então tá, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo nós dois. Que horas são agora? Era perto das 19 horas. E o pastor falou, perto das 19. Pastor, o senhor está vendo aquele monte? E eles moravam num lugar, como Itajaí, que tinha um rio que passava assim, bem no fundo assim da igreja. Passava um rio. E tinha um monte do outro lado do rio. O rio fazia uma curva e tinha um monte do outro lado. E aí o pastor falou assim, olha, pastor, é o seguinte, o senhor está vendo esse monte que está do lado de cá? O monte estava para o lado de cá e tinha a curva e tinha o outro lado do rio. Amanhã, por essas horas, se esse monte não estiver do lado de lá, o senhor vai embora. E o pastor falou, amém. E aí o pastor disse o seguinte, entrou em casa e falou, mulher do céu, vamos orar. Por quê? Porque é o seguinte, se nós amanhã, essas horas, não ver aquele monte que está ali, para o outro lado do rio, nós temos que ir embora. Porque eu dei minha palavra, por fé, que a Bíblia diz, a fé, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu pode dizer, monte, transporte para o outro lado. O pastor acreditou e foi orar. E diz que não comeu, não jantou e foi orar. E orou. E orou. E botou os filhinhos a orar. Pequenininho igual esse, tudo chorando, orando. E foram e oraram, e oraram. E ele não percebeu que na madrugada começou a chover. E começou a chover. E ele orando. E começou a chover. E começou a chover. E diz, e conta a lenda que choveu e começou a chover. E as cidades anteriores, o volume da água era tanto que a água começou a passar pelo rio. Só que a curva do rio, onde havia o monte, não dava conta da água.
Então a água vinha e batia no barro, e o barro ia boiando e subia para o outro lado. E a água começou a descer, e a água bateu com violência. Só que as cidades vizinhas já estavam começando a ser alagadas. E foi. E o pastor dentro de casa orando, e o pastor chorando, e o pastor gemendo na presença de Deus, e dizendo: Senhor, eu tenho fé que esse monte vai se transportar para o outro lado. Quando foi no outro dia, era mais ou menos 5 horas da tarde, o padre e mais uns amigos bateram na porta do pastor. O pastor olhou e falou: vieram tirar nós daqui. E o padre chegou e disse: pastor, eu acredito no teu Deus. Sabe por quê, pastor? Venha cá ver. Se o senhor não parar de orar, a cidade vai ser inundada. E o monte já estava para lá metade do outro lado já. Sabe, gente? Então, é fé. Pode ou não pode? Então pode. Então, só que você tem que ter fé. Eu te pergunto uma coisa. Esse pastor teve fé agregada? Sim ou não? Claro. Sabe o que Jesus queria daqueles discípulos? Que eles usassem a fé. Ele ficou chateado com os discípulos, porque os discípulos não usaram da fé. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão. Aponte uma direção, mas fique quieto. Não saia contando para todo mundo o que você vai fazer e nem para onde você vai. Aponte uma direção e coloque na presença de Deus. E execute o plano. Se no meio do percurso se levantar uma tempestade ou qualquer vento, deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa me chamar para ir lá repreender o vento e a tempestade da sua vida. Você mesmo pode. É isso que eu quero que você entenda, porque Jesus te deu fé. E são em circunstâncias adversas que a nossa fé aumenta. São em circunstâncias adversas que a nossa fé aumenta. E as permissões de Deus para a nossa vida. E os ventos contrários são para agregar fé, a ponto de que ela não seja mais como o grão da mostarda, que ela se torne num grande pé de mostarda. É isso. Isso que nós precisamos entender. E era essa a situação de Cristo. E aí foram embora, zarparam. Então, para a região, versículo 26, dos Gadarenos, que se localizava do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade possesso de demônio, que fazia muito tempo que não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrando-se aos seus pés, e exclamou com voz forte: que desejas comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Porquanto Jesus ordena ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentado e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões e era impelido pelos demônios para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: qual é teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos demônios que tinham invadido aquele homem. E suplicaram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquelas colinas. Os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos. E Jesus consentiu. Amém? Jesus pisou lá. E assim que Jesus pisa, quem vem de encontro? O gadareno. Só que quando o gadareno observa quem era, qual a primeira atitude que ele faz? Sem olhar na Bíblia. Qual é a primeira atitude que ele faz? O que ele faz? Ao contemplar Jesus, berra e se prostra. Escute uma coisa. Até os demônios reconhecem quem é Jesus. E muitas das vezes nós não o reconhecemos em nossa vida. Sabe o que me chama a atenção? Eu vou te contar uma coisa que me chama a atenção. Você sabia que
nós somos os únicos desobedientes na terra? Porque eu vou te falar uma verdade. O ser humano é muito desobediente. O homem, eu falo masculino e feminino, é muito desobediente. Se você for olhar, a natureza obedeceu Jesus. Jesus repreendeu o vento, ele cessou na hora. Foi, sim ou não? Jesus ficou lá, calma vento, baixa vento, para vento. Não, uma vez só, o vento calou. Se os discípulos usassem de fé e tivessem repreendido o vento parava. O vento obedece. O gadareno se prostra. Você já viu? E nós? E nós? Quantas vezes mais Jesus vai ter que falar com você, meu irmão? Será que ele vai ter que desenhar? Pintar? Hã? Quantas vezes mais Jesus vai ter que falar com a gente? Para a gente obedecer. Você está vendo que o negócio é estreito? O ser humano é muito desobediente. O ser humano precisa obedecer mais. A primeira coisa que esse endemoniado gadareno faz é, percebendo a majestade e a glória daquele que estava ali, é se prostrar aos seus pés. Aquele jovem se prostra aos pés de Jesus. E aos berros ele pergunta: o que temos contigo? Jesus, ó Deus Altíssimo, imploro a ti que não me castigue. E olha o que ele fala. Porquanto Jesus ordena ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem, porque diversas vezes havia tomado. E quando Jesus pergunta quem é, ele diz quem era. E quem era ele? Quem era ele? Legião. Bom, e as pessoas falam, era uma legião. Não, irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Legião era o nome do demônio. Porque havia 6.000 demônios ali. 6.000. 6.000, a legião, uma legião é 6.000 soldados romanos. Você sabia disso? Uma legião corresponde a 6.000 soldados romanos. E Jesus estava de frente para 6.000 demônios dentro daquele homem, aonde um homem responde, ou melhor, aonde um demônio responde, somos legião, porque somos em muitos. E aí então, a Bíblia diz que eles fazem um pedido a Jesus. E esse pedido aqui é algo muito importante nessa mensagem. De tantas coisas que eu já falei. O que eles pedem para Jesus? Sem olhar na Bíblia. Que vá para os porcos. E Jesus, sem hesitar, o que ele faz? Mas Jesus não pensa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Vamos lá, vamos botar uma lógica na nossa cabeça. Vamos pensar logicamente falando. Jesus estava ali para atrapalhar o comércio daqueles homens que cuidavam de porcos? Estava? Por que então que Jesus permite? Essa é a pergunta. Eu quero que você me dê uma resposta. Pensa na tua cabeça. Por que Jesus permite que os demônios entrem na manada de porcos e se precipitem ao precipício? Ele falou lá atrás. Porque havia ali uma legalidade. Você sabe de uma coisa? Eles estavam criando porcos para sacrifício a deuses estranhos. Eles cultivavam, aquele pessoal ali, eles criavam porcos, alguns para a alimentação daqueles que comiam, porque o judeu não come carne de porco, mas a maioria dos porcos, eles eram para sacrifício a outros deuses. Então, eles estavam ali fora da legalidade. Eles não podiam estar criando porcos. Eles estavam criando porcos para algo que não era legal. E aí, Jesus entende o quê? Que sendo ilegal, abre legalidade para uma ação maligna. E aí, Jesus permite. Você sabe onde é que eu vou chegar com isso? Não?
Vocês não sabem onde é que eu vou chegar com isso? Não, que não. Eu vou chegar na legalidade que você está abrindo na sua vida, que permite que os demônios entrem. É isso que eu quero falar para você. São as legalidades que nós abrimos, as concessões que nós abrimos, porque todas as vezes que estamos fora da legalidade, todas as vezes que abrimos, por isso que o crente muitas vezes não sabe, ai meu Deus, eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida. Gente, por favor, você não sabe porque não quer. Você não sabe porque você não quer. Gente, aprende comigo. Aprende nas ministrações que eu falo sobre legalidade. Logo a gente vai marcar para falar sobre mais uma aqui, vamos gravar ela. Aprende, querido. Você vive dando legalidade para Deus abençoar ou para o mal interferir na sua vida. É isso que nós precisamos entender. E aqueles homens estavam fora da lei. Eles estavam ali cultivando, criando algo que era algo que para eles já não era, o porco já é imundo para eles. Eles não podiam estar criando aqueles porcos. E já estavam criando os porcos para sacrifício a deuses estranhos. E aí agora, queridos, quando os demônios olham, eles entendem uma coisa. Vamos pedir porque estão na ilegalidade. Eles sabiam disso. Então entenda uma coisa que eu quero te dizer para você nessa noite. Satanás e seus demônios conhecem toda ilegalidade, eu falei, ilegalidade da sua vida, da minha vida. Enquanto nós não fecharmos as portas, enquanto nós não impedirmos esta legalidade, o que eles têm? Livre acesso. E Jesus impede? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a pessoa dá legalidade a uma ação, uma porta aberta de legalidade para algo ruim, a pessoa ora para Jesus livrar, ele livra? Por que não livra? Aqueles donos dos porcos podiam se prostrar na presença de Jesus, chorar na presença de Jesus, clamar que não fizesse aquilo, Jesus faria do mesmo jeito. Por quê? Porque toda porta de ilegalidade aberta vai gerar uma consequência. E eu quero dizer uma coisa para você. Muitos por imaturidade não fecham as portas de legalidades erradas. Não fecham as portas que dão legalidade de acesso das trevas e vivem apanhando de tudo que é jeito de Satanás e seus demônios. E depois não entende. Mas por que meu filho é assim? Por que minha filha é assim? Por que minha casa é assim? Por que o meu emprego está assim? Por que minha vida está assim? Tudo gera uma legalidade. Ou para que Deus te abençoe, ou para que o mundo espiritual entre em ação. Quantos entendem o que eu falo nessa noite? Então entenda comigo. Coisas muito importantes nós falamos nessa noite. E uma das que me chama mais atenção foi a atitude do silêncio de Cristo. O silêncio de Jesus ao apontar para onde ia. O silêncio de Jesus em não dizer exatamente o que estava indo fazer em Gadara. Só apontou. E descansou. Então entenda uma coisa. Você precisa aprender comigo nessa noite. Estou recapitulando para encerrar a mensagem de hoje, amém? Você precisa sim apontar sempre uma direção. Porém, ao apontar a direção, se cale. Só fale o necessário para quem é necessário para entender o que você vai fazer. E segundo passo, descanse. Depois que você deu a direção, descanse. Não te apavore. Creia na direção que você apontou. Creia para o lugar que você apontou sua vida. Creia que se você está no caminho e creia que se você está na palavra de Deus, creia que você vai conseguir chegar e terá bons resultados, amém? Mas aprenda com Cristo, descanse. Cutuca teu irmão e diga, descanse. Descanse. Mas se de repente, vamos recapitular, mas se de repente a tempestade se levantar, entenda uma coisa. Se a tempestade se levantar, aí mesmo tu tem que investir no caminho.
Sabe por quê? Porque tem muita gente, quando a tempestade se levanta, recua. E deixa eu te dizer uma coisa. Se tu apontou algo correto para a tua vida, para 2025, e começar as dificuldades a aparecerem, permaneça no propósito, porque este é o propósito. Por isso que eu vejo muita gente começando as coisas. Ai, o diabo está furioso comigo. Que bom. Que bom que ele está furioso. Que massa que ele está furioso. Sabe qual é o problema? Se ele tivesse sentado olhando para a tua cara e dizendo, vai, continua. Continua que não fede nem cheira. Pode continuar, está tudo certo. Agora, se o capeta se levantou, meu irmão, se o tempestade se levantou, se os ventos se levantaram, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você está no caminho. Se a guerra, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou adorar, a guerra se levantou, vai no caminho. Mas eu vou fazer, a guerra se levantou, continua. Eu vou fazer a obra, mas está tão difícil, continua. Jesus não mandou voltar. Pessoal, vamos voltar porque o tempestade está muito forte e a gente volta no outro dia. Foi isso que aconteceu? Não, Jesus repreende eles. Por quê? Porque se a tempestade se levantar para tentar parar você, use da tua fé. Use da tua fé. Tem fé aí da glória a Deus, meu irmão? Eu olho para a carinha de vocês, eu fico pensando o tamanho dessa fé. Oh, Senhor, não prova a fé dos meus filhos, não, por favor. Ai, gente, o crente é uma bênção, né? Test drive. Então, se a tempestade se levanta, use da fé. Use da fé. E o último ponto que eu quero dizer para você nessa noite, obedeça. Ou melhor, último não, penúltimo, obedeça. Porque até os demônios se prostram. Até eles reconhecem Cristo. E muita gente, a gente não sabe nem discernir onde está a coisa, o que está acontecendo. Até eles reconhecem a majestade do Salvador. Até eles. E último ponto. Entenda uma coisa. Se houver portas de legalidades abertas na sua vida, não espere que Jesus impeça a ação dos demônios. Jesus só pode impedir a ação de demônios, a ação de situações difíceis na minha vida, quando eu estou em legalidade de obediência, quando eu estou agindo certo, quando eu estou andando corretamente. Aqueles homens estavam ilegalmente criando porcos. Aquela manada inteira era ilegal. Por isso, na sabedoria do mundo espiritual, porque o mundo espiritual tem sabedoria. Infelizmente, Satanás é astuto e entende e conhece. Os demônios entendem e sabem aonde há cheiro de ilegalidade. E quando há ilegalidade ou portas abertas, eles vêm. Então, feche todas elas. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe o pessoal da internet. Amém?